Nosso trabalho é sobre holding familiar. Nós vamos começar explicando o que é uma holding. Holding é o tipo de organização que permite que uma empresa e seus diretores controlem ou exerçam influência em outras empresas. No Brasil, as holdings foram instituídas pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. E existem vários tipos de holdings, entre elas a familiar, a patrimonial, de participação, derivada e de controle. Holding familiar é uma empresa que detém o controle patrimonial de uma ou mais pessoas físicas de uma mesma família com bens e participações societárias em seu nome. O patrimônio é gerenciado e administrado por uma sociedade composta pelos membros da família. Holding familiar costuma ser uma sociedade limitada e pode ser classificada como pura ou mista. A holding familiar pura é criada para ser somente a controladora. Isso significa que seu objetivo social será o de administração de bens e sociedade. A holding familiar mista é também a controladora, mas adicionalmente exerce exploração de outras atividades empresariais. Como montar uma holding familiar? Para montar uma holding, deve-se escolher os sócios e o tipo societário. SA, que é a sociedade autônoma, ou LTDA, que são as limitadas. No caso de sociedades autônomas, o processo é mais caro, mas possui uma vantagem no planejamento sucessório. Dividir o patrimônio por meio de distribuição de ações ordinárias, direito ao voto e preferenciais, sem direito ao voto. As empresas limitadas são mais simples e o contrato social é mais liberal. Para você entender melhor, em uma SA, o sócio só pode sair da sociedade se vender suas cotas. Já em uma LTDA, esse mesmo sócio pode sair quando quiser e receberá o valor que havia sido integralizado na empresa por ele. Por ser mais fácil de gerir, recomenda-se que seja escolhido o tipo Sociedade Empresarial Limitada, o que oferece também maior proteção quanto aos ingressos de terceiros na sociedade. Princípio do Affectio Societatis. Vantagens: planejamento financeiro, que é buscar equilíbrio nas finanças da família. Blindagem patrimonial, que é o conjunto de ações cujo objetivo é o de defender o patrimônio pessoal. Planejamento tributário. Holdings familiares são constituídas na forma de eleição fiscal, uma prática contábil que permite adequar uma empresa ao formato mais vantajoso de pagamento de impostos, sem que para isso cometa qualquer ilegalidade. Os lucros do rendimento líquido da holding são distribuídos entre os sócios de acordo com o percentual das cotas definidas em contrato social. Planejamento sucessório. A holding familiar facilita a sucessão de bens. Para que isso ocorra, as regras de sucessão patrimonial devem estar estabelecidas no contrato social. As cotas ou ações podem ser doadas em favor dos sucessores, que são os filhos, com reserva de usufruto. Sobre os impostos, a holding familiar tem a carga tributária reduzida e, com isso, o lucro se torna maior. Além disso, os dividendos distribuídos entre os sócios estão isentos de impostos de renda. Com esse trabalho, podemos concluir que a holding familiar é bem eficiente, pois há uma redução de carga tributária, tem um planejamento sucessório e tem o retorno de capital sobre a forma de lucros, dividendos sem tributação. Assim, ela é uma boa opção para uma empresa que detém um controle patrimonial de uma ou mais pessoas físicas da mesma família, com bens e participações societárias em seu nome, sendo gerenciado e administrado por uma sociedade composta pelos membros da família.